Boa noite, nação santista. Tudo bom? Boa noite a todos os internautas do blog Sou Santista. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Henrico. Eu já participei de algumas lives de pré-jogo aqui no blog e nós estamos voltando com o pré-jogo todo jogo. Agora eu vou estar gravando aqui para vocês esse pré-jogo de Audax Italiano em Santos e Santos. Amanhã, dia 24, às 9 horas, no estádio El Teniente, em Rancagua, no Chile, válido pela Copa Sul-Americana. Rancagua não é um jogo na altitude, para quem não sabe, Rancagua fica apenas a 572 metros acima do nível do mar e é uma cidade mais ou menos 1 hora da capital, Santiago. Bom, antes de ir falar das equipes, de como é a minha previsão de como será esse jogo, queria falar um pouquinho do contexto do jogo e de algumas notícias recentes. Bom, primeiro o contexto. O Santos e o Audax estão empatados com 4 pontos e disputam o segundo lugar do grupo. O Audax está em segundo com a diferença de um gol no saldo, mas são times que vão disputar. O Nils, que é o primeiro colocado, está com 9. E esse jogo é muito importante para o Santos, porque na Sul-Americana, para quem não sabe, classifica um, o primeiro colocado, e o segundo vai para uma repescagem contra o terceiro de um time que jogou a Libertadores. E o primeiro colocado vai para o mata-mata direto. Claro que é muito difícil o Santos alcançar o News Old Boys, agora com 5 pontos de diferença. O News provavelmente vencerá o confronto contra o Blooming e contra o Audax, então a gente precisa ganhar e ganhar deles também o jogo que será em casa. E essa volta da Sul-Americana começa agora aqui no Chile e o Santos precisa de uma vitória. Bom, o jogo de ida na Vila foi 0-0, um jogo que o Santos foi melhor, mas não jogou bem. O Audax foi um time que veio bem retrancado. O Santos deu, se eu não me engano, 17 finalizações, 4 no gol, teve uma posse de quase 60%. Mas o Audax soube jogar contra o Santos aqui na Vila. Eles se retrancaram e conseguiram sair de lá com um empate 0-0. Jogo bem sofrido para o torcedor que foi assistir esse jogo. Bom, fora o contexto, eu gostaria de falar sobre algumas notícias. Para quem não acompanhou, o Soteldo, ele foi relacionado para o jogo pós-lesão, né, o primeiro jogo pós-lesão do Soteldo, e foi barrado no aeroporto por uma falha do gerente de logística do Santos, o Diogo Correia. O Diogo, que foi recentemente chamado de craque pelo próprio clube numa nota postada, ele não viu que venezuelanos precisam de visto para entrar no Chile desde 2019. E, cara, isso é um absurdo. Um clube sério como o Santos quase perdeu um dos melhores jogadores do time por um erro de logística. Graças ao um trâmite do governo e a diretoria do Santos conseguiram liberar o jogador, mas o atleta ficou bem irritado. E falando sobre o Soteldo, temos que falar também do desempenho pós-lesão. Essas duas notícias são matérias do UOL. Já deixo os créditos aqui. O Soteldo vem numa fase bem. Joga bem, mas não é muito expressivo quando a gente vai falar de estatísticas, né? O Soteldo tem tido mais lesões do que gols ou assistências, por exemplo. Né? Até agora, desde a volta dele no segundo semestre do ano passado, o Soteldo teve apenas 3 assistências e nenhum gol pelo Santos. Então, o clube está aguardando. O presidente Boeda havia falado em entrevista, inclusive aqui no blog mesmo, que ia comprar o Soteldo, mas o clube está aguardando para ver como vai ser o desempenho dele pós-lesão. É inegável que é um jogador que faz diferença no jogo, mas que realmente precisa começar a marcar, a criar mais jogadas. Às vezes tem um desempenho meio irregular. Então esperamos que amanhã ele consiga desempenhar.
Também falando sobre outra notícia, essa daqui é bem surpreendente e bombástica. O Santos está negociando um investimento com um fundo dono do Paris Saint-Germain. Essa notícia é do Bruno Gilfrida, do GE, do Globo Esporte, confirmada pelo jornal L'Équipe da França. O Santos, através do Neymar Pai, que houve uma aproximação recente com a diretoria, teve o patrocínio da Blaze, o Neymar veio aqui na Vila também fazer uma aparição. O Santos tem negociado esse fundo de investimento. Eu não vou aprofundar com esse fundo, eu não vou me aprofundar muito para não a gente não fugir do pré-jogo, mas a ideia não é virar SAF, apenas o aporte do dinheiro. Para quem quiser conferir, a matéria está lá no Globo Esporte. Bom, falar um pouquinho dos retrospectos dos clubes recentes. O Santos está em nono lugar no Brasileirão, teve um aproveitamento de 53% nos últimos 5 jogos, com 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. E na Sula vem de derrota por 1-0 contra o Newell's, na Argentina, que é o líder do grupo. Um jogo que o Santos jogou melhor, para surpresa de todos, né? O Santos soube aproveitar o jogo sem a bola. O Newell's, que é um time que joga o jogo de posição, uma tentativa de jogo de posição, um time que ficou bastante com a bola, tentou passes entre linhas, mas o Santos conseguiu se fechar bem, teve várias oportunidades, mas infelizmente o gol não saiu e o Newell's no finalzinho conseguiu marcar. Então essa derrota foi dolorida para o torcedor. Já o Audax está em décimo na primeira divisão, que é a Liga Chilena, mas realmente melhorou bastante desde o último confronto com o Santos. O Audax estava lá embaixo na tabela e agora está com um aproveitamento de 80% nos últimos 5 jogos, com 4 vitórias e uma derrota. Na Sula, vem de vitória por 2-0 contra o Blumen em casa. Pelos jogos, pelo que eu acompanho do time, não é um time que está jogando um bolão, os números parecem uau, 80%, mas é um time que faz o resultado. Não, não tem aquele futebol vistoso, mas faz o resultado. Falando no Audax, essa daqui eu coloquei a provável escalação. É um time que joga no 4-4-2, do técnico Luca Marco Giuseppe, técnico novo no cargo. Havia demitido o técnico que estava antes, me fugiu o nome agora. Mas bom, é um time que joga no 4-4-2, joga muito um jogo vertical, ou seja, muitos lançamentos para o atacante. Eles aproveitam muito os dois atacantes que são atacantes de velocidade nas costas da zaga. Então, é um jogo vertical, não é muito um jogo de troca de passes assim, mantém a posse de bola, não. Usa muito os dois atacantes, lançamento, tentativa de chute de fora da área. Eu coloquei aqui os meias centrais, eles chegam muito na entrada da área. É uma característica dessa formação, o 4-4-2, que quando você utiliza meias abertos, os meias centrais precisam fazer a função de ataque e defesa pelo meio. Então, os jogadores, os dois, tanto o Sepúlveda quanto o Colau, espera-se que vão chegar na área do Santos, na entrada para a tentativa de chute de fora da área, marcaram gols recentes assim, tanto desse jeito quanto na infiltração dos atacantes, como eu falei. Nós temos aqui destaque para o meia esquerda Rios e o atacante Souza, que é um dos artilheiros do time, entra muito nas costas da zaga, pode dar trabalho, então é para ficar de olho aí. Porém, o time também tem seus pontos fracos. É um time que joga com a linha de defesa mais alta, tenta adiantar para conseguir o impedimento, marcar a pressão dos zagueiros na cola dos atacantes, mas deixa muito espaço, principalmente nas laterais, pelo lado direito com o Rojas. É um time, é um ponto fraco que pode ser explorado. Sofre muitos gols também na bola aérea, com essa chegada nas costas dos laterais, cruzando para a área. Não precisa nem ser aquele cruzamento lá em cima, mas só de chegar na linha de fundo e jogar para a área, tanto rasteiro quanto pelo alto, acho que vai ser um ponto forte para o Santos explorar. E isso dos dois lados, tá? Então tem sofrido gols de cabeça e a defesa não é uma defesa muito sólida. Por mais que os números mostrem o contrário, é um time que sofre bastante. Os números eu digo o resultado, né? Não as estatísticas do jogo.
É um time que sofre bastante, ganha os jogos muito no aperto. Bom, esse é mais ou menos o Audax italiano. De desfalque, temos apenas Lautaro Palacios, que não é considerado um jogador super importante para o time. Então, é um time que vamos considerar vem com a força máxima, até para buscar o resultado na Sul-Americana. Já o Santos, aqui eu também vou dar o crédito, não coloquei aí, mas do UOL, com o Lucas Musetti, que anunciou essa escalação hoje. Nós podemos ver algumas mudanças, né? Principalmente os desfalques. Eu já vou começar pelos desfalques. Fora o Felipe Jonathan Mendoza e Sander, que sabemos estão machucados. Marcos Leonardo está com sub-20. Os jogadores do Água Santa, né? O Água Santos, Bruno Mezenga, Gabriel Inocêncio e Luan Dias não estão inscritos na Sul-Americana, né? Só poderão ser inscritos caso o Santos passe de fase. Tomara que passe. E Dodi e o Lucas Lima, eles foram poupados, né? É uma estratégia, chamamos assim, que há muitas controvérsias, né? O Santos precisa do resultado, não é como se a gente tivesse encaminhado longe disso. E estamos poupando dois dos jogadores, os principais jogadores do time. Então, a ver se realmente vai funcionar essa estratégia de poupar, mas julgos também se necessário, né? O Lucas Lima, principalmente, vem demonstrado bastante baixa intensidade no decorrer do jogo. E vamos ver se esse descanso, vamos dizer assim, vai ajudar ele a recuperar essa intensidade. Bom, como vocês podem ver aqui, o Santos provavelmente jogará num 4-3-3, com João Paulo, João Lucas pela direita, Joaquim, Messias e Lucas Pires, Alisson, Rodrigo Fernandes e Camacho. Aí temos uma novidade, um trio de volantes, Ângelo, Daniel Ruiz e David Washington. Bom, como vocês que já conhecem bem o Santos já devem ter ficado assustados. Meu Deus, imagina Camacho, Alisson e Rodrigo Fernandes. É um time bem defensivo. Isso já vem mostrando a proposta que o Odair quer, acho que poupando os jogadores, vindo com um time mais defensivo. Vai jogar no contra-ataque, vai se segurar lá atrás, mas que pode funcionar. Mais ou menos explicando para quem está nos assistindo, o time adversário jogando num 4-4-2, os nossos dois zagueiros encostarão nos atacantes, ou pelo menos vigiarão eles, e aí, é claro, vai vir do mérito dos nossos atacantes, dos nossos zagueiros conseguirem segurar os atacantes correndo nas costas deles. Eu acredito que o Joaquim tem mais facilidade por ser mais veloz que o Messias, né? Mas o Messias tem mostrado que essa dupla de zaga tem mostrado bastante segurança. O João Lucas e o Lucas Pires provavelmente subirão para marcar os meias abertos. Os meias abertos participam mais da armação lá pelos lados, mas não são aqueles pontos assim tanto de drible. São meias que podem ajudar mais na armação linear, vamos dizer assim, com passes para o lado, enfim. E aí, com dois meias que, como eu falei, falando do Audax, vão chegar bastante à área, ter três volantes me parece uma boa ideia. Teremos superioridade numérica nessa região da defesa para o meio, e o Alisson meio que ficará. O Rodrigo e o Camacho provavelmente encostarão nos meias, vigiarão eles, e o Alisson meio que fica livre para tanto ajudar os zagueiros com os atacantes, quanto dobrar nos meias abertos junto com os laterais. Então, eu acredito que nas tentativas do Audax de chegada por fora da área, eu acredito que estamos bem seguros quanto a isso. Na defesa. O problema é o ataque, né? Esse time é um time muito defensivo e é um time que vai ser difícil para construir uma jogada. É um time com pouquíssima armação. Você vê nem o Camacho, nem o Rodrigo, muito menos o Alisson. São jogadores de armação de jogadas, então eu acredito que o time jogando muito no contra-ataque. É um estilo de jogo que funciona para o Santos, né? Quem falou isso, inclusive, o Felipe Noronha, no canal Eu Vim de Santos. É um time que joga muito melhor sem a bola, quer o torcedor goste ou não. Então,
é bola no adversário, é segurar aqui atrás e tentar lançar nos contra-ataques. O problema é, o Ângelo é um jogador de velocidade e criação, é um meia ponta, certo? Mas o Ruiz não. O Ruiz ele tem demonstrado dificuldade para ser mais agressivo no ataque. Ele teve alguns relapsos no jogo do News, mas de resto é um jogador muito de cadência de bola. Tanto que na própria notícia do UOL fala que ele vai revezar entre a ponta esquerda e a armação no meio. Até poderemos ter uma variação por 4-4-2 losango, com o Ruiz vindo para o meio e o Ângelo virando quase que um atacante ao lado do David. Não sei se essa é realmente a proposta do Odair, mas que com a falta de um meia, por exemplo, um time mais defensivo, os pontas vão ficar mais responsáveis pela armação e vão precisar ser mais verticais. Pela falha dos laterais, talvez seja bom, seria algo a se explorar, principalmente com o Ângelo, que tem mais o drible, essa ruptura pela lateral. Eu acredito que os nossos laterais serão importantes nessa passada por trás para ganhar nas costas dos laterais adversários. E o David contra dois zagueiros vai ter que mostrar mais uma vez. Claro que não é a obrigação de um jogador de 17 anos chamar a responsabilidade para si, mas ele contra dois zagueiros vai ter que demonstrar bastante mobilidade, principalmente tendo meias pontas que irão provavelmente cortar para o meio e o David com a mobilidade se deslocar para os lados ou fazer o pivô, mas vai ter que ter bastante mobilidade. Eu espero um jogo de pouco toque e mais verticalidade, mais ruptura. Mas eu acredito nas chances do Santos. Acho que, claro, essa escalação mais defensiva me deixa um pouco apreensivo, mas eu acredito sim que possamos fazer um bom jogo, principalmente pela característica do time de jogar no contra-ataque, que vem funcionando. E, e eu desejo boa sorte a todos os torcedores que vamos assistir esse jogo. Espero que possamos sair do Chile com a vitória. Obrigado, galera do blog Sou Cientista. Obrigado você que está assistindo. Eu peço para você deixar o like, se inscrever no canal e até a próxima.